pessoal, Gustavo aqui do canal Estofador Raiz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então hoje eu estou aqui, a gente fala muito sobre prática, né? Mostra muitos episódios da gente forrando estofados, poltrona, e poucos sabem da nossa história. A gente é uma empresa aqui que tem mais de 50 anos, passando de pai para filho. E aqui eu estava hoje vendo alguns registros, né? Deu saudade aqui de olhar alguns registros de estofados que foram feitos pelo meu pai, na época que ele ainda estava na ativa, né? Meu pai ainda é vivo, tem 80 anos e ainda trabalha, mas está bem pisando no freio agora por causa da idade, já aposentou. E eu achei uma revista aqui, Casa Jardim, do ano de 1974. Faltava ainda 4 anos para eu nascer. E meu pai já estava na ativa aí a todo vapor. E essas revistas me inspiraram muito na produção de alguns móveis estofados e também nas ideias dos móveis que ele ia fazer, forração. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, logo na capa dela, ó, Casa Jardim. Ó. Eu nem sei se existe, deixa aí nos comentários se ainda existe essa edição Casa Jardim. Ó. Olha o ano aqui, ó, 1974, olha que legal. Olha o valor, 8 cruzeiros. e aqui tem um ambiente, ó. Aqui eles davam tutoriais sobre decoração, olha. Aí vocês vão ver um pouquinho aqui o ambiente da época, como que era, ó, a decoração da época. Logo de cara aqui, ó, já tem uma bela decoração aqui, ver se dá para vocês verem, ó. Esquema. Tem móveis que vocês não ficam com vontade de jogar pela janela 2 meses depois. Isso, pessoal, falando em 1974, hein? E já existia um mercado moveleiro voltado para coisas mais baratas. Olha só o tipo de estofado, olha. Tecido Gobelin. Alguém conhece o tecido Gobelin? Olha só, que coisa legal. Vê se dá para vocês verem aí legal. Tá dando para visualizar? E aqui ele vem falando um pouquinho sobre esse móvel. A gente vai ver junto aqui, ó. Uma das tragédias do consumismo é você comprar o que hoje é suprassumo da moda e amanhã a moda passa e você fica sem saber o que fazer com os troféus nessa altura, superados os obstáculos. Então aqui já vem explicando sobre a arte contemporânea, sobre a arte que não envelhece, e que vem mostrando esquemas, ó, de residências, ó, residência em Petrópolis. Olha só, bem pertinho da onde a gente está aqui, a gente está na região serrana, e Petrópolis aqui deve ser cerca de 50 quilômetros. Aí tem aqui uma decoração bonita, olha, outra decoração aqui. Nós vamos estar vendo aqui móveis estofados lindos aqui, ó, ao qual meu pai se inspirou para fazer. Olha só que legal, ó, propaganda da época. Ó. Ah, Silvinha, se a parede não estivesse revestida com decora, você ia apanhar feio. Olha, anos 74, olha a roupa, olha que tesouro. Era uma época ainda que se batia em crianças, hein? Hoje a gente não pode mais falar sobre isso, né? E eu também defendo a tese de que os pais devem ensinar os filhos, corrigi-los com respeito, educação e autoridade. Violência não leva ninguém a nada, né? Também defendo isso. 4 fachadas em uma casa. Olha só que legal. Tudo revista de decoração da época que meu pai utilizava para fazer os seus estofados. A exclusividade do artesanato. Olha que tecido legal, ó. Tecido 100% algodão, cru, grosso. Na época que a máquina não poderia ser uma máquina comum, tinha que ser uma máquina para costura pesada. Olha os puffs. Não sei se vai dar para vocês verem, porque a revista já está um pouquinho envelhecida. Aí eu vou mostrando aqui para vocês. E lendo alguns trechinhos, né, para não enfadar vocês. O móvel definitivo. Olha só que lindo. Módulozinho de sofá de 2 e 3 lugares. Um sofá com um braço lado direito, sem o braço lado esquerdo.
mesinha de centro, ver se está dando para vocês verem. Ó, mesinha de centro, mesinha ao centro, um sofá de 2 lugares com o braço do lado esquerdo, sem o braço do lado direito, com uma mesa de centro à frente e uma mesa de centro atrás, sendo que essa mesa de centro à frente, ela é forrada com vidro em cima. Quem sabe um dia a gente não faz uma reprodução do móvel desse aqui, escolhe um móvel desse aqui para o canal e a gente fabrica uma réplica desse, né, para vocês verem. Aí aqui tem, ó, a assinatura da revista, muito legal, né? Olha, preto e branco. Isso aqui é uma história que não tem preço. Vocês conhecem essa cadeira, ó, Luís XV? Arte antiga. Na época, opa, tá soltando folha. Assim mesmo. Na época, essa cadeira já era antiga. Então, essa cadeira deve ser datada aí de cerca de 1930 a 40, essas duas. Então essa cadeira é um modelo Luís XV. Vamos ler um pouco aqui, ó. Século XVIII. Escrever sobre o mobiliário inglês dos séculos passados e especialmente do século XVIII é tarefa um pouco difícil, pois naquela época a arquitetura ligada à decoração e aos móveis achava-se dominada pelas mudanças sociais e pelas divergências entre o público que aprovava ou recusava a influência da arte europeia. Como tudo nessa vida, né, nós sofremos a influência de coisas, de épocas, de governos, influências de estações, e nessa época não era diferente. Então, existe um ditado que diz que nada se cria, tudo se copia, né? Até um certo ponto eu concordo. No sentido da decoração, por exemplo, eu entendo que hoje, quando nós vemos alguns móveis estofados, muitos deles remetem a essa época aqui original. Essa revista aqui é original, de 1974. E ela remete, hoje, o mercado mobiliário, ele tem uma tendência a trazer repaginações de móveis antigos, com design, com desenho parecido. Então isso é muito, muito interessante, muito legal, essas transposições que são feitas de tempo em tempo, essas releituras, é muito legal. Porém, os móveis de antigamente, eles eram compostos basicamente por madeira maciça, sisal, uma espécie de cabelo, crina de cavalo misturado com um tipo de um capim, onde se conseguiria fazer uma textura resistente e ao mesmo tempo que dava um conforto. Ela ia, na verdade, eu vou pegar uma mola aqui para vocês terem uma noção. Isso aqui é uma mola que é fininha, mas a mola da época ela era bem mais espessa aqui, ó. Então na época ela ia molas agrupadas uma do lado da outra, uma do lado da outra, e essas molas eram amarradas embaixo com uma linha especial e era presa embaixo de um sisal, embaixo de uma juta dobrada em várias partes e costurada na máquina. Então essa mola ficava suportada por essa juta, que ela era umas percintas de juta, né? E costuradas a juta embaixo, e em cima ela tinha uma corda bem grossa que ela era amarrada, era feita uma amarração especial entre uma mola e outra, numa distância mais ou menos aí de 7 centímetros de uma para outra. Isso formava uma cama de molas, sem nada em cima. Após fazer esse molejo todo, aí colocava-se um pano em cima também de juta, né? E colocava-se esse pano, costurava-se com uma costura também especial. Após esse pano, com essa costura em cima da mola, era colocado esse enchimento que falamos agora, de sisal, de crina de cavalo e de algodão puro. E por cima de tudo isso,
deveria dar-se aquele formato arredondado, arqueado, da cadeira, por exemplo, que nós mostramos aqui, modelo Luiz XV, aquele formato arredondado aqui, que nós passamos agora. E depois desse formato estar arredondado com esses enchimentos todos que foram falados, era bem trabalhoso, cada esse formato aqui, tá vendo aí? Tá dando para ver direitinho? Aí o que era feito? Aí era colocado um outro tecidozinho fininho, chamado de tecido algodãozinho, e era forrado com esse tecido para manter a forma, para não dar defeito nenhum. E após fazer essa pregagem desse tecido, que ficaria como se fosse uma cama, um refil, aí sim vinha a forração final. Então percebam que era bem mais trabalhoso antigamente se fazer uma reforma de uma simples cadeira. Por isso que hoje, nos dias atuais, a gente pega alguns serviços antigos e a mão de obra fica bem mais elevada para fazer, porque é outro tipo de mão de obra, demora-se dias, semanas para concluir. E hoje em dia não, hoje em dia os móveis são naquela aparência antiga, porém com materiais modernos. Existem materiais modernos de boa qualidade, mas tem também de baixa qualidade. O problema é que não dá para a pessoa ver o que está sendo colocado por dentro, ele só vê o que está sendo apresentado por fora. Então essa época aqui de 73, 70, 78, até 78 foram produzidos móveis de excelente qualidade, madeira maciça, molas amarradas, enchimentos confortáveis e uma mão de obra muito bem especializada. De um tempo para cá, de 80 para cá, começou a se popularizar esses móveis estofados de 2 e 3 lugares, com o formato do encosto em leque, né, que era chamado o arredondado. E aí começou as fábricas a investir pesado em economia e em venda multimilionárias. E aí foi introduzido no mercado a questão do material mais fraco, mais frágil, porém mais em conta, que é chamado de MDF, MDA. O MDF é um material que ele é direcionado a um certo tipo de trabalho. Aí fica bom, fica bem feito. Mas para a nossa realidade de estofamento, onde a gente vai fazer um quadro de madeira, ele vai ser esticado per cinta, vai ser dado pressão, ele não funciona bem, porque ele pode arrebentar, ele pode rachar, ele pode umedecer. Então o MDF ele é programado, ele foi feito, foi fabricado mais para móveis planejados, parte da marcenaria. E aqui a gente está vendo mais para frente aqui, ó, arte antiga, uma namoradeira, né? Ó, tá bem escuro, mas dá para ver mais ou menos, né? A gente vai passar junto aqui a revista, ó, propagandas antigas, muito legal essa revista. Propagandas, um esqueminha aqui, ó, a vez das crianças, ó. Primeiro vem o bebê, vê se vocês lembram aí, ó, nostalgia. Olha só, um quartozinho bonito aqui, ó, com bercinho de neném. Talvez alguém aí com seus 40 e poucos anos, 50 e poucos, vai lembrar que ficou num bercinho desse aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá dando para ver legal? Aí tem um bercinho, olha a decoração do quarto, que gracinha, ó. Tudo bem intenso, né? Uma mesa de quarto, uma maiorzinha um pouquinho, a caminha com cores intensas, na época era o que estava em evidência. Aí vamos ler aqui o comentário aqui da decoração. Ó. Primeiro vem o bebê usando hoje o berço, que será o sofazinho de amanhã. Quer dizer, ele se transformava, esse berço se transformava numa poltrona, num sofazinho de 2 lugares. Com 2 boas gavetas, colchão graduável, grades de alumínio, anodizado, ele se transforma em sofá de 2 lugares com a simples remoção das grades, garantindo assim aproveitamento posterior no quadro do garoto ou da garota. Não precisa nem colocar. Até aqui só que a gente vai ler. Aqui, ó, tem outra decoração atrás. A revista está um pouquinho deteriorada,
por conta do tempo, né, pessoal? Acho que ainda está ainda um pouco bem conservado. Então esse aqui era utilizado na época para ideias, para fazer. Meu pai fazia móveis também, né, como eu faço também. Então ele pegava esses esquemas aqui, pegava medidas e reproduzia. Às vezes a pessoa queria fazer um móvel desse aqui, só que um pouco maior, para o seu quarto, né? Aí ele projetava isso maior, mais a parte de estofado do que de madeira. Mas quando precisava fazer algo de madeira, aí a gente faz também. E aqui é isso, uma decoração muito legal. Vamos ver se tem mais coisa aqui interessante. Estou vendo com vocês agora, pessoal, para vocês verem que a emoção é igual. Aí tem uma outra revista aqui também dessa mesma época, ó. Casa e Decoração. Isso aqui era Casa e Jardim. Olha só, logo de cara, ó, 1970. Logo de cara, olha só o sofá. Deixa eu ver que está centralizado para vocês verem, ó. Olha aqui o sofá, tá vendo? Sofá, que legal. É um módulo, ó. São módulos, tá vendo? Puffs, tudo que é feito hoje novamente numa outra cadência, né? Com outros materiais. Nada se criou, tudo se copiou. Olha que interessante aqui o projeto, ó. Sofá de couro. Olha que legal. Projeto de um sofá de couro e várias outras coisas. Banheiro na época com tapete, né? Tabacou, né? Que chama. Ó. Entre o quarto e a sala, a escolha retangular, azul, que antes aparece, ilumina. Então, assim, as decorações de antigamente eram diferentes, porém hoje nós refazemos aquilo que era feito antigamente. Só esse tapete hoje em dia que é difícil, né, de achar, porque é ruim de limpar. Olha só a decoração, bem carregada no vermelho na época. Hoje é mais difícil, mas é uma boa ideia de decoração. Os dias atuais, quem quer fazer um quartozinho aí, a gente tem isso aqui arquivado. Tá vendo? Ó? Olha lá, violeta misturado com xadrez verde e vermelho, com vários ambientes. Ó. Casa e perspectiva, desculpa. É a perspectiva da casa. Aqui, se vocês observarem, tem uma setinha. Ó. Você está dando para vocês verem. Tem uma setinha aqui acima. Ó. É porque ele estava fabricando essas almofadas iguais. Meu pai estava fazendo isso aqui. Olha só. Tem muita coisa mesmo. Muita ideia antiga que a gente pode aplicar nos dias de hoje. Ó. Sofá, tá vendo? Ó, cadeiras de palhinha na época. Muita coisa boa. Parece até moderno. Deixa eu segurar aqui com mais... Olha só, a cadeira que parece ser moderna, mas dos tempos antigos, tá vendo? Ó, decoração antiga. Casas e planos. Tudo antigo, ó. 1970. Muito interessante essa decoração. Vamos ler um pouquinho. Ó. Ao talento de Sérgio Rodrigues devemos a criação de um living de categoria internacional, do todo ao mínimo detalhe, para que se perceba a excelência da solução encontrada pelos arquitetos. É preciso tomar conhecimento dos problemas de vivência dos donos da casa. Já tinha essa preocupação, ó, bem, olha só, cada decoração linda que a gente vê, olha, propaganda, espelho, preto e branco, olha as cadeiras de cozinha, tá vendo? Muito boa ideia para os dias de hoje também. Quem quiser fazer, fabricar, reproduzir. Fora a decoração das casas, né? Coisa linda. Olha esse sofá. Olha só esse sofá, olha que coisa linda. Olha só, correia de couro, tecido. Olha só, feito com um afofado aqui, ó.
aqui com afofamento aqui nele todo para dar um charme, almofadas combinando, e olha o tapete, olha a decoração, que coisa linda, muito bonito, né? Então é isso, pessoal, coisas aqui que são riquezas sem fim que a gente guarda. Olha só, sofá feito em Captonê, sofá feito em Captonê, ó, tá vendo? Captonê, ó, que faz hoje em dia aí, o pessoal anuncia, nada se cria, tudo se copia, ó. Poltrona, ó, para vocês verem, ó, poltrona aqui, ó, couro. Isso dá um trabalho para fazer, mas se vier para cá a gente faz. Escreve aí nos comentários se você tem uma dessa, de repente você tem uma dessa, entendeu? A gente faz, reproduz, muitas coisas aqui. Vou parar por aqui porque a gente fica com água na boca, né? E, então isso aqui faz parte do nosso acervo. Tem muitas outras revistas ali, e essas revistas são da edição Casa e Decoração, Casa e Jardim, que acho que já extinguiu. E hoje era isso que eu queria trazer para vocês, que todos temos uma história, né? Há pessoas que fazem faculdade de engenharia, outros demoram 8 anos para terminar a faculdade, outros demoram 10 anos, e depois vem a pós-graduação, e depois vem outras coisas mais. No nosso caso aqui, às vezes a nossa história fica um pouco oculta. Você aí que é tapeceiro, que é estofador, você vai saber o que eu estou falando. E você que não é também vai entender melhor. A nossa história fica em oculta, né? Eu gosto de sempre frisar e honrar, né, aqueles que passaram por nós. Nós passamos também por uma faculdade, mas essa faculdade ela foi passada de pai para filho, né, nessas experiências que a gente tem. Então a gente tem algumas experiências vividas, né, ao longo de 30, 40 anos. Eu, no caso, minha idade é 47, então já tenho de jornada aí desde criancinha trabalhando com isso, né, desde mais de uns 30 anos mais ou menos trabalhando com isso direto e exercendo direto aqui na empresa mais de 20 anos. E o meu pai começou com seus 18 anos já profissional e ao longo do tempo foi aperfeiçoando. Aí já tem mais de 50 anos de trabalho, tem 80 de idade. Então a gente tem uma faculdade também, mas é diferente a faculdade que a gente tem. E a gente gostaria de estar compartilhando com vocês isso aí, trazendo tutoriais, trazendo dicas de macetes, segredos. Quem sabe você não se torna um profissional da área, toma gosto por isso. Quem sabe você está aí passando por algum problema também aí dentro da sua casa, uma depressão, não sei, alguma coisa, desanimado, e você não vai ser profissional, mas vai fazer algumas coisas para você através dos nossos vídeos. Nós vamos ser úteis para vocês. Já temos mais de acho que já está com 53 vídeos publicados, e nós estamos aí com serviço aí na linha, né, de produção trabalhando nele. São 5 módulos, e nós vamos trazer a filmagem de um sendo forrado, que os 5 são iguais. Então vocês acompanhem aí no vídeo, se inscreva aí no canal para ajudar aí, para dar força ao canal, para a gente cada vez mais trazer conteúdo de qualidade. Se gostar, curte, compartilha com um amigo aí que tiver alguma dúvida, comenta, deixa sua sugestão, até a crítica também é muito válida, tá bom? Nós contamos com vocês aí, para a gente fazer o melhor. E no mais é isso aí, o vídeo de hoje foi esse, trazendo para vocês uma decoração contemporânea, uma decoração aí de 1970 a 74, os tipos de móveis que eram usados, tá bom? Se a filmagem não ficou muito legal, aí me desculpa, porque a revista é bem antiga e ela está um pouco deteriorada, mas é original, as revistas são originais. E alguns móveis, a grande parte desses móveis ainda são feitos hoje de uma forma mais simplificada, de uma forma mais modernizada, mas trazendo a ideia disso que está aqui. Isso é para vocês entenderem melhor que não existe essa criação específica, né? Existe a influência de umas coisinhas, outras coisinhas aqui, um toquezinho ali, um toquezinho aqui, uma repaginação,
e aí traz essa ideia, esse conceito de hoje. Né? Hoje em dia está sendo muito utilizado os sofás retráteis. Já está até passando um pouquinho, né? Aqueles que os assentos vão para frente, para trás, os encostos retraem e voltam. Porém, nessa época aqui, também tinha móveis com essas engrenagens também. Tinha sofás, camas, tinha móveis de qualidade, né? E hoje o grande desafio das fábricas é conseguir manter um padrão alto de qualidade, e se comparando com os móveis antigos, sofrendo tanta pressão para que se diminua os valores. Então a gente sabe que quando o valor é um pouco mais acima e a fábrica é uma fábrica de respeito, uma fábrica de nome, uma fábrica que tem história, ali vai ser colocado também materiais que vão resistir mais. É uma dificuldade hoje nesse sentido de se entender isso. Né? Não é muito mostrado sobre isso. Mas aqui no nosso canal a gente vem trazendo os dois lados. Né? Há também uma tendência para que façam também móveis mais práticos, né? Digamos assim, com materiais mais inferiores. Porém, às vezes a pessoa tem dois ambientes em sua casa. O ambiente principal é onde ele senta e se reúne com a família sempre para assistir uma televisão, para comer uma pipoca, para ver um filme. E ali ele passa grande parte do tempo naquele sofá. E no outro ambiente ele recebe visitas rapidamente, 15 minutos, 20 minutos, e logo se vão. Então é recomendável sim, esses móveis populares, mais em conta, no valor mais baixo, mas que tem uma beleza, são mais recomendáveis para ser usados como decoração do que como para uso pessoal. Então, para essa finalidade, eles servem perfeitamente. E vai poder sentar a sua visita ali durante um tempo e vai embora, e seu sofá vai resistir bastante. Mas para um ambiente onde você quer relaxar, quer ter conforto e qualidade, é recomendável um móvel 100% de madeira, se possível com uma espuma de excelente qualidade, uma densidade muito boa, com suporte muito bom. E obviamente esse sofá vai ter um custo maior, mas o benefício também vai ser bem maior. Então o vídeo de hoje foi esse, já falei até demais, espero que eu tenha sido útil para alguém aí, tá bom? E mais uma vez eu peço a vocês, a todos, que se inscrevam no canal. Valeu, até a próxima. Tchau.